Bom, galera, agora aqui a gente vai dar continuidade no nosso produto. Vamos criar o nosso use case get by ID. Então vamos criar aqui um get by ID. O que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso get by ID test e o get by ID contracts. Bom, aqui eles são meio que parecidos, tá? Então a gente pode até copiar. Aqui nós vamos passar o ID, vamos tirar e vamos alterar aqui, que vai ser get by ID. Beleza. O teste, a gente pode copiar a primeira parte ali até só o SUT. Como a gente vai fazer um get, a gente não precisa da categoria. Então eu vou remover a categoria daqui. A gente vai usar só o repositório do produto e o repositório do usuário, que a gente precisa garantir a existência daquele usuário, tá? A gente pode até copiar até aqui também. Bom, então não vamos precisar da categoria. Aqui vai ser um get by ID. Aqui vai ser o get by ID. A gente coloca aqui e aqui. Aqui também a gente altera. Beleza? Vamos fazer uma pequena validação. Eu não me recordo se tem o user ID obrigatório. Na verdade, é o ID, né? Então a gente vai ter que criar. Vamos criar aqui. E a gente vai ter que retornar nosso get by ID output. Vamos retornar vazio por enquanto. Que vai ser o get by ID. Bom, vamos fazer o nosso primeiro teste. Vamos copiar um desses daqui. Então vamos pegar esse teste aqui. Teste get by ID. ID empty. Get by ID. Então a gente manda o ID vazio. A gente não precisa da categoria. E aqui vai ser ID é obrigatório. Então aqui vamos só criar um produto.
Aí vai ficar faltando aqui o status active. Price vai ser 100. Nós vamos usar o now aqui. Faltou aqui. E aqui. Ótimo. Então a gente tem um produto, né? Vamos só padronizar aqui. Então, beleza. Então, criamos aqui a estrutura base, né? Então, agora a gente vai validar esse erro aqui. A gente sabe que para pegar um produto pelo ID, a gente precisa do ID. Então, vamos fazer essa primeira validaçãozinha. Vamos só verificar se está tudo certo. Então, o nosso use case para pegar o produto pelo ID, ele precisa somente desses dois repositórios. O nosso contrato de entrada vai ser o ID e o usuário. E a saída é o nosso produto por completo, né? Beleza, vamos rodar esse teste. Ok, nosso teste passou. Então a gente pode já seguir com a nossa lógica, igual a gente fez nos demais. Então aqui a gente vai validar o User ID. Aqui a gente coloca o User ID. Beleza, vamos rodar o nosso teste. Perfeito, então aqui ele está validando também o User ID. Antes da gente pegar o produto, vamos garantir que o usuário ele existe na plataforma. Então, nós vamos copiar esse trecho aqui do usuário. A gente vai jogar aqui no nosso use case. Aqui ele vai funcionar perfeitamente, porque a gente já está usando o repositório. E vamos fazer o teste do usuário não encontrado, só para a gente poder garantir. Aqui eu vou copiar até aqui. A gente vai criar o produto. E aqui eu vou passar um usuário que não exista. Tá, então ali é o set. Basicamente a gente não precisa mexer aqui no assert, porque ele já está do jeito correto. Vamos fazer o teste. Beleza, então ele já caiu aqui, né? Ele já caiu nesse caso aqui. Vamos aproveitar também e validar esse caso aqui. Vamos fazer o teste daquele caso também. E esse caso a gente também tem aqui. Basicamente, quando a gente está dentro do mesmo escopo, né? ah, Quase que tudo é meio que parecido. Então, esse teste aqui, a gente só precisa alterar isso daqui. Então, o que eu quero validar é quando o repositório do user falhar, eu quero que o meu use case ele consiga retornar um erro e que esse erro esteja associado ao erro do repositório, né? Então, o meu use case consegue capturar o erro do repositório. Então, é esse caso aqui que nós vamos validar. Perfeito, rodou também. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso produto. Então, para a gente pegar o nosso produto, get by ID, aí nós vamos passar input.
Se, perfeito. Se o nosso produto. Então vamos criar esse erro aqui do produto não encontrado. Então, beleza, vamos fazer esse teste. Então, o produto aqui, nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o erro que nós esperamos é que o produto ele não existe quando eu passar um produto que realmente não está dentro do meu repositório. Aqui, só preciso alterar os nomes dos testes, né? Que é get by ID, get by ID. Então, na hora que eu rodar aqui, beleza, passou. Então, ele realmente está retornando esse erro aqui para a gente. Vamos aproveitar, fazer o mesmo erro, né? Basicamente, se torna meio que repetido os testes, mas no final do dia é importante fazer essa validação. Então, aqui é o product, um get by ID. Então, onde a gente vai testar vai ser esse repositório e vai ser o product REPL que vai retornar esse erro para a gente. Perfeito. Então, nós estamos testando esse erro aqui. Falhou, user not found, beleza. Então, aqui é só a gente alterar e a gente precisa alterar aqui. Não precisa alterar nada, né? O erro que nós estamos testando realmente é um erro de infraestrutura. Beleza, passou. Vamos fazer mais uma correçãozinha aqui. Vamos adicionar, correção não, vamos adicionar mais um fluxozinho. Um fluxo que eu já coloquei nos demais códigos. Aqui, se eu não me engano, a gente tem esse fluxo aqui dentro. Vamos ver qual fluxo que é. É esse fluxo aqui. A gente vai adicionar esse fluxo aqui, porém a gente vai fazer uma alteração, tá? Essa validação, ela basicamente verifica se o dono ali do produto realmente é ele de fato, né? Então aqui, eu acho que a gente até tem esse erro aqui. Ou não. Nós temos só esse erro aqui, ó. Nós precisamos desse erro aqui. Então vamos criar ele aqui. Então esse erro garante que aquele usuário realmente é o dono, né, daquele produto. Vamos pegar este daqui. Not owner. Tá, então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar dois usuários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O usuário que está atrelado aqui é o 6. Então, esse daqui é o dono desse produto. Só que eu vou enviar o 7, né? Esse usuário aqui.
Tá, então vamos fazer essa validação. Falhou. Vamos ver por que que falhou. User got product not found. Então ele não encontrou o produto. Tá certo. Agora sim ele vai encontrar o produto. Tá. Então aqui ele passou. Ele realmente entrou nessa regra aqui que o dono do produto não é ele, certo? Ele não é dono, esse usuário aqui, ele não é dono desse produto, tá? Quem é dono desse produto é o usuário 6. Então, se eu fizer o teste, aqui ele vai falhar, tá? Então, vamos voltar aqui pro... Beleza. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma alteraçãozinha na nossa infraestrutura. Porque essa lógica aqui não necessariamente é uma lógica errada, né? Mas não é comum a gente fazer esse tipo de validação. Normalmente eu não uso essa validação. O que que nós costumamos fazer? A gente vai vir aqui no nosso repositório. A gente tem um get by ID. A gente vai fazer um get by ID and user ID. E aqui a gente passa o user ID. Perfeito. Então a gente vai adicionar um método lá no nosso repositório. Então a gente tem que alterar aqui na nossa infra, que ele já está até reclamando. Então vamos pegar esse caso aqui. Int user ID. E aqui nós vamos colocar o user ID aqui. Beleza. Só que não é essa regra que a gente quer, né? Vamos pegar este caso aqui. Vamos pegar esse caso aqui. E vamos jogar aqui. Então, se o meu C for igual ao usuário e o meu C ponto ID for igual ao meu ID ali. O que que nós vamos fazer? Nós vamos retornar o C. Tá. Tem uma alteraçãozinha que a gente vai fazer. Deixa eu ver. Tá, ali tem que retornar o C e o new. Deixa eu entender porque que ele tá reclamando aqui. Hum, tá. Erro de lógica, né? De sintaxe. Bom, beleza. Então, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos retornando o usuário quando o ID e o user ID forem iguais, tá? Só que aqui nós vamos fazer uma alteração. Então, aqui, o nome desse método aqui, onGet, e esse daqui, para ficar semântico aqui, nós vamos colocar o byId. Perfeito. Aqui no get, ele, em algum local aqui, deixa eu ver qual que é o teste que está testando esse cara aqui. Deixa eu ver se aqui. Esse aqui é o do user. Aqui. Beleza. Vamos voltar para o nosso use case.
Ok. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai alterar esse cara aqui, tá? Então, nós vamos fazer o get by id int user id. E agora, a gente passa o input user id. Beleza. O que que isso significa? Significa agora que esse meu teste aqui, ele não vai passar mais, tá? Esse teste aqui, ele não vai mais funcionar. Por que que ele não vai mais funcionar? Porque nunca mais eu vou conseguir entrar nessa regra aqui, tá? Eu nunca mais vou conseguir acessar essa minha regra. Porque esse meu teste, ele manda um usuário que não é dono desse produto, só que aqui antes ele já consegue fazer essa validação, né? Porque não vai encontrar esse usuário com esse produto. Então essa lógica aqui hoje ela já não valida mais, tá? Então basicamente a gente remove essa regra aqui, que ela não é mais válida. Só que agora também a gente remove esse outro trecho aqui, que ele não é mais válido, tá? Beleza, então agora nós vamos pegar o nosso. Nós vamos montar o nosso. Nós vamos montar agora o nosso retorno. Agora a gente vai fazer a validação do cenário de sucesso, né? Vamos garantir que os dados aqui eles estão sendo retornados quando o nosso repositório aqui ele encontra, né, a informação que a gente espera. Então a gente vai fazer o teste aqui de sucesso, tá? Então vamos montar ele aqui. A gente pode até pegar, deixa eu ver, esse caso aqui, né? A gente só faz as edições aqui. Aqui vai ser sucesso. Não vai retornar isso aqui. Então, beleza. Não é esse o erro que nós esperamos, né? Então, aqui, se for diferente, a gente vai colocar aqui. Beleza? Então, aqui a gente vai agora fazer a nossa validaçãozinha do ID. Então, vamos só validar assim. Esse teste aqui está passando. Legal, está passando. Então, quer dizer que o produto está vindo, né? Então, ele conseguiu recuperar o produto com base no usuário, né? Então, ele conseguiu fazer aquela junção do ID e do user ID. Agora é só a gente adicionar aqui
os nossos outros campos. Então, meu user ID não pode ser vazio. Meu category ID também não. Beleza, passou. Aqui eu também poderia fazer a validação dos valores aqui que eu espero, né? Eu poderia pegar aqui e verificar se o ID é esse ID, se o usuário é esse usuário, se a categoria é essa categoria, se o nome é esse nome. Poderia fazer sim essa validação também, né? Aqui vamos colocar o name. A description. A gente consegue colocar também o status. As datas é igual a gente faz aqui, né? Nesse teste aqui. A gente garante que as datas não são zeradas. E a gente valida também aqui o nosso price. E o nosso price, ele não pode ser diferente de zero, né? Basicamente aqui a gente está validando se todos os campos eles estão íntegros, né? Estão retornando, não são vazios. Beleza? Qual que falhou? Aqui não é zero, né? Diferente de 100, que é o valor aqui. No caso aqui a gente poderia colocar zero, né? Que é o correto. Então se ele for igual a zero, aí sim a gente recebe o erro. Então beleza, a gente basicamente, então aqui a gente validou todos os campos, né? Então, como eu falei, a gente poderia também colocar aqui se for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que ele também vai continuar validando. Então, se eu colocar aqui um valor diferente, ele vai falhar, né? Porque ele espera esse valor aqui. Então, a gente consegue também testar todos os valores para ficar talvez um teste um pouco mais forte. Mas deu para entender, né, o conceito aqui de alguns testes que a gente vem fazendo. E aí vocês podem evoluir e colocar mais funções aqui para testar, tá? Vamos rodar de novo. Beleza, então agora o que que a gente fez? A gente fez o nosso get by ID do nosso produto. A gente fez uma alteração, então a gente adicionou uma forma diferente de buscar esse registro no nosso repositório, sem criar uma outra dependência de algum bloco de código que verifique se realmente aquele usuário ele é dono ou não. Não necessariamente é errado fazer daquela forma, mas normalmente o que a gente vê e a prática talvez mais correta seja realmente fazer dessa forma. Eu fiz daquela forma para a gente conseguir entender o processo do código, né? Então aqui, deixa eu ver se faltou mais alguma lógica para o nosso get by ID. E realmente é isso, galera. Fechamos o nosso get by ID do produto. E se faltar alguma coisa, alguma implementação ali, a gente corrige no meio do caminho, tá? E é isso aí, galera. Até a próxima aula e valeu!